Oi pessoal, eu sou o Eliel, sou o mediador dos polos Itaguaí e Paracambi. E hoje a gente vai falar de conclusão com uma construção de parágrafo de conclusão, beleza? Vamos lá então. Já vimos elementos relacionados a esse mesmo assunto nos vídeos 7 e 18, então vale a pena vocês voltarem aí no nosso canal, né? Nos vídeos 7 e 18 a gente fala sobre conclusão e tem também as dicas do Enem sobre conclusão. Aqui eu fiz um pequeno recorte, né, de como é feita a correção da nossa proposta de intervenção, da nossa conclusão. E isso está lá na cartilha de redação do Enem, que o INEP sempre deixa disponível todos os anos. Aqui estão as funções da conclusão. A função básica, que é confirmar o ponto de vista, e a avançada, ampliar as fronteiras do texto. E ampliar as fronteiras do texto, nesse caso, é construir uma proposta de intervenção concreta, detalhada e que respeite os direitos humanos. E aqui a gente vai para o nosso primeiro passo, que é a retomada do ponto de vista, né, a retomada da tese. E eu trouxe o tema Enem 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. A introdução é a seguinte: no filme Matrix, clássico do gênero ficção científica, o protagonista Neo é confrontado pela descoberta de que o mundo em que vive é, na realidade, uma ilusão construída a fim de manipular o comportamento dos seres humanos que, imersos em máquinas que mantêm seus corpos sob controle, são explorados por um sistema distópico dominado pela tecnologia. Embora seja uma obra ficcional, o filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro, pois, assim como na obra, os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos, sujeitando-os aos filtros de informações impostos pela mídia, o que influencia negativamente seus padrões de consumo e sua autonomia intelectual. E agora a conclusão. Assim, a tecnologia tem exercido papel importante na alienação da população, que está à mercê de filtros de informações pré-moldados que ameaçam seus padrões de consumo e autonomia de pensamento. Portanto, faz-se necessária a atuação do Ministério da Educação, em parceria com a mídia, na educação da população, especialmente dos jovens, público mais atingido pela influência digital, acerca da necessidade do posicionamento crítico quanto ao conteúdo exposto e sugerido na internet. Isso deve ocorrer por meio da promoção de palestras que, ao serem ministradas em escolas e universidades, orientem os brasileiros no sentido de buscar informação em fontes variadas, possibilitando a construção de senso crítico. Além disso, cabe às entidades governamentais a elaboração de medidas que minimizem os efeitos das propagandas que visam incentivar o consumismo. Dessa forma, será possível tornar o meio virtual um ambiente mais seguro e democrático para a população brasileira. Esse texto é adaptado da redação da Fernanda Carolina Santos Terra de Deus, que é uma redação nota 1000 que vocês encontram na cartilha do INEP. E aqui a gente passa para a análise da retomada da tese. E aí tem uma pequena problematização que liga a contextualização à tese, que é esse iniciozinho aqui. Embora seja uma obra ficcional, o filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro, pois, assim como na obra, e a tese começa aqui, os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos, sujeitando-os aos filtros de informações impostos pela mídia, o que influencia negativamente seus padrões de consumo e sua autonomia intelectual. Então a autora vai usar esses dois argumentos, os padrões de consumo e a autonomia intelectual dos cidadãos. E aí a conclusão tem essa frase como a inicial, essa retomada da tese. Assim, a tecnologia tem exercido papel importante na alienação da população, que está à mercê de filtros de informações pré-moldados que ameaçam seus padrões de consumo e autonomia de pensamento. Então há essa reescrita, essa paráfrase da frase tese, né? Tem uma troca de algumas palavras, algumas se mantêm, mas é uma retomada aí da tese. Fica até mais breve do que a tese, numa paráfrase bem simples. E agora vamos falar sobre a proposta de intervenção, cuja pontuação vale 200 pontos, então é fundamental.
A proposta de intervenção tem que conter 5 elementos, e vocês certamente já viram isso nos vídeos anteriores, mas a gente relembra aqui. Tem que ter o agente, né, que a gente diz quem, é uma pergunta, né? Quem é a pessoa que vai fazer, qual é o agente, o governo, instituições públicas, empresas, né, iniciativa privada, sociedade civil. O que vai fazer? Qual é a ação? Né? Qual é a ação propriamente dita que vai ajudar a mitigar esse problema? Como? De que maneira isso vai ser implementado? Né? E o para quê? Com qual objetivo? Qual será a finalidade? Qual será o resultado? E o detalhamento, que tem que ser o detalhamento de uma dessas partes da intervenção. Né? E vamos lá. A gente tem então essa proposta de intervenção e eu vou destacar nela quais são as partes aqui que contém, né, esses 5 elementos. A gente tem o quem, Ministério da Educação e a mídia. A gente tem o que vai ser feito? Uma atuação na educação da população, especialmente dos jovens, público mais atingido pela influência digital, acerca da necessidade do posicionamento crítico quanto ao conteúdo exposto e sugerido na internet. Como? Isso deve ocorrer por meio da promoção de palestras que, ao serem ministradas em escolas e universidades, orientem os brasileiros no sentido de buscar informação em fontes variadas. Só um detalhezinho aqui, para a gente notar esse por meio, deve. Esses elementos também estão contidos já em vídeos anteriores, né? E aqui vocês podem ver dentro da nossa proposta de intervenção como eles surgem, né, nas propostas de intervenção que são muito bem avaliadas, que são redações exemplares, que são redações nota 1000, que estão nessa cartilha do INEP, que está sempre disponível, vocês podem sempre estar vendo. Para que, possibilitando a construção de senso crítico, ou seja, vai possibilitar a construção de senso crítico, e no final tem mais uma vez o para quê, né? Será possível tornar o meio virtual um ambiente mais seguro e democrático para a população brasileira. Então esse é o objetivo, essa é a finalidade. E o detalhamento. Ao serem ministradas em escolas e universidades, não são simplesmente palestras, são palestras que estarão em lugares específicos, já que tem um grupo específico que é influenciado, né, por essa questão da falta de senso crítico, da manipulação através da internet, que são esses jovens, o público mais atingido, como a autora do texto já citou lá no início. E agora a gente passa aí para uma conclusão que a gente vai reformular. Essa redação é do Vinícius Oliveira de Lima, é uma redação nota 1000, só que a gente, nesse exercício, excluiu algumas partes e fizemos uma conclusão mais simples, para que a gente possa depois construir a conclusão inteira, e aí a gente faz esse exercício de estar pensando, né, junto acerca, né, desse texto. E aí eu excluí a contextualização para a gente deixar aqui esse exercício mais ágil, né? A gente vai para a nossa tese direto. Com efeito, um diálogo entre sociedade e Estado sobre os caminhos para combater a intolerância religiosa é medida que se impõe. E aí vamos pensar na conclusão, já pensando na primeira parte, que é a retomada da tese. Eu vou lê-la e depois a gente vai parte por parte. Urge, portanto, que haja cooperação para mitigar a intolerância. Cabe aos cidadãos repudiar a inferiorização das crenças e dos costumes presentes no território brasileiro. Ao Ministério Público, por sua vez, compete promover as ações contra atitudes individualistas ofensivas à diversidade de crença. E vamos passar então para as funções, né, da conclusão. A tese e a retomada da tese. Então, a tese que eu já li, né? Com efeito, um diálogo entre sociedade e Estado sobre os caminhos para combater a intolerância religiosa é a medida que se impõe. E vamos ver essa retomada da tese que o aluno faz.
Urge, portanto, que haja cooperação para mitigar a intolerância. Essa retomada não está satisfatória porque ela não tem os detalhes principais dessa tese, né? Ou seja, a relação ali entre sociedade e Estado, e intolerância não está retomando intolerância religiosa, porque intolerância tem outro significado, tem um significado mais amplo, né? Intolerância religiosa é mais específico, né? Então vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar. Urge, portanto, que indivíduos e instituições públicas cooperem para mitigar a intolerância religiosa. E aqui eu faço um destaque. Lá na tese a gente tem sociedade e estados, e aqui, né, a gente melhorou e adicionou indivíduos e instituições públicas, retomando esses elementos lá da tese. Indivíduos retomando sociedade, instituições públicas retomando Estado. E intolerância religiosa se repete mesmo. Sempre, claro, pessoal, tomando cuidado com as estratégias para não ficar muito repetitivo ao longo da redação. Mas nesse caso aqui ele fez uma retomada boa, porque nos primeiros elementos ele variou, usou outras palavras. E vamos agora para a proposta de intervenção, que é a parte mais importante aí, né? Urge, portanto, que haja cooperação para mitigar a intolerância. Essa parte a gente já corrigiu e vamos para as medidas. Cabe aos cidadãos repudiar a inferiorização das crenças e dos costumes presentes no território brasileiro. Ao Ministério Público, por sua vez, compete promover as ações contra atitudes individualistas ofensivas à diversidade de crença. Na minha opinião, né, falta um pouco aí mais de detalhamento, né? Repudiar a inferiorização das crenças e dos costumes, de que maneira? Como é que isso vai acontecer? O Ministério Público vai promover ações, mas quais são essas ações? De que espécie são essas ações, né? Vamos pensar juntos então, e vamos pensar em elementos que serão adicionados aqui. A gente tem o quem, que eu já até adicionei lá na primeira parte, indivíduos e instituições públicas. Ao longo também da tese reconstruída, da proposta de intervenção reconstruída, a gente retoma aqui algumas coisas, cidadãos e Ministério Público. Depois, quando ela estiver toda completinha, eu vou ler e vou mostrar para vocês ela inteirinha. Mas a gente adicionou quem. Agora, o que? Repudiar a inferiorização das crenças e dos costumes presentes no território brasileiro. Cabe aos cidadãos, que é o primeiro elemento, né, o primeiro agente. E cabe ao Ministério Público promover as ações judiciais pertinentes contra atitudes individualistas ofensivas à diversidade de crença. Então esse é o que? Qual é a coisa que será feita? Qual é a ação que será feita? Né? Vamos passar para o próximo. Como? De que maneira que isso vai acontecer? Por meio de debates nas mídias sociais, capazes de desconstruir a prevalência de uma religião sobre as demais. E na segunda parte, do Ministério Público, por meio de ações judiciais pertinentes contra atitudes individualistas ofensivas à diversidade de crença. E eu já adiciono o detalhamento aí, que está, né, no meio aí do como. São apenas debates nas mídias sociais? Não, são debates nas mídias sociais que sejam capazes de desconstruir a prevalência de uma religião sobre as demais. E mais, quanto ao Ministério Público, ele vai promover ações, mas não são simplesmente ações, são ações baseadas na legislação, ações judiciais pertinentes, né, baseadas na legislação, né, sobre a liberdade de crença. E a gente tem também o para quê, né, lá na primeira parte, para mitigar a intolerância religiosa no Brasil, né? E por fim, no final, olha lá, assim observada a ação conjunta entre população e poder público, alçará o país à verdadeira posição de Estado democrático de direito. Então tem essa finalidade, né, de estar aí dentro dessa posição de Estado democrático de direito. E aí ficou como? Urge, portanto,
que indivíduos e instituições públicas cooperem para mitigar a intolerância religiosa. Cabe aos cidadãos repudiar a inferiorização das crenças e dos costumes presentes no território brasileiro por meio de debates nas mídias sociais, capazes de desconstruir a prevalência de uma religião sobre as demais. Ao Ministério Público, por sua vez, compete promover as ações judiciais pertinentes contra atitudes individualistas ofensivas à diversidade de crença. Assim, observada a ação conjunta entre população e poder público, alçará o país à verdadeira posição de Estado democrático de direito. Então, para que detalhamento, como, o que e quem? A gente tem aqui essa proposta de intervenção toda colocadinha, toda detalhada, e é uma proposta de intervenção nota 1000. E por fim, esse detalhe, que na verdade é muito importante, que é o uso dos conectivos, né, no início da conclusão. Temos o assim, iniciando a conclusão número 1 que eu mostrei. E nessa segunda conclusão tem uma coisa bastante interessante, que é o uso do conectivo portanto, mas ele está deslocado. E aí o segredo para deslocar o conectivo, né, não usá-lo no início da frase, é deslocá-lo, mas sempre entre vírgulas. Sempre que a gente desloca o conectivo, devemos colocar entre vírgulas. Muito obrigado, pessoal.